oportunidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Vocês estão animados com a palavra de Deus hoje? Amém. Nós vamos dar continuidade ao que ministramos domingo passado, quando falamos sobre a igreja e a expressão do reino, amém? Nós começamos domingo passado e hoje é a parte 2, para que a gente possa, então, encerrar, acerca desse assunto sobre a expressão do reino para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu espero que a gente consiga encerrar tudo hoje acerca desse assunto sobre a expressão do reino para a glória de Deus, amém? Abra sua Bíblia em Colossenses 1, que é o texto base que nós usamos semana passada. Colossenses 1, eu vou ler o texto, vou orar, vou lembrar um pouquinho que nós abordamos, domingo passado, para que a gente possa dar continuidade e terminar, os pontos que ficaram faltando para a glória do Senhor, amém? Colossenses 1, eu vou ler a partir do versículo 13, vou ler até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Vamos orar. Senhor, te rendemos graças por esse dia. Te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, na sua casa, de estarmos reunidos como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, nesse tempo, meu Pai, aonde, meu Pai, o mundo estabelece como se esse mundo pertencesse a outro Senhor que não é o seu Senhor. Mas eu quero declarar, meu Pai, que não há, Senhor, essa verdade em nós, porque nós, pela palavra, Senhor, cremos, decretamos e declaramos, Senhor, que o Senhor já nos libertou do império das trevas, Senhor, que o Senhor nos transladou para o reino do seu Filho amado, meu Pai. Pela tua palavra nós cremos e por isso falamos que o Senhor é o Senhor dessa terra, meu Pai. Não há outro Senhor que não seja o Senhor, não há outro Deus que não seja, Senhor, o nosso Deus soberano sobre toda a terra, meu Pai. E nós queremos declarar, meu Pai, que nós subjugamos pelo poder que há no nome de Jesus todo o principado, toda a potestade, Senhor, toda a hoste maligna, e declaramos, Senhor, que os céus é do Senhor e a terra também é do Senhor, porque pelo sacrifício da cruz de Cristo, Senhor, todo o governo foi tomado para ti, Senhor. Todo o governo é teu. Não há nada que fuja, Senhor, das suas mãos. Não há nada que fuja do seu domínio, meu Pai. Então declaramos, Senhor, que a nossa vida é sua, que a nossa casa é sua, que a nossa família é sua, que essa terra é sua, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E no tempo oportuno, como diz a tua palavra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa continuar, Senhor, sendo soberano, toda a autoridade e todo o poder sobre essa casa, sobre a vida dos seus filhos, para que nós sejamos, Senhor, a expressão da sua vida e do seu reino, meu Pai. Em nome de Jesus te pedimos que o seu Espírito ministre a nós o seu evangelho, porque queremos te ouvir, queremos te ver, queremos, Senhor, ser aperfeiçoados na verdade e na única verdade que é a tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus.
Então nós vamos continuar falando a respeito dessa expressão do reino, de sermos a expressão do reino. E entendendo, como nós falamos domingo passado, que Deus não veio melhorar a nossa condição de vida. Não há melhora para o velho homem, não há melhora para o homem, carnal, não há melhora para a vida que nós vivíamos fora de Cristo. O que o Senhor veio fazer através do sacrifício de Cristo na cruz por nós, essa reconciliação, essa paz que veio sobre nós por meio do seu sangue, veio nos mudar, mas nos mudar de governo, veio nos transladar para um outro governo, para uma outra realidade. Quando a gente fala que somos transladados para uma outra realidade e viver outra realidade, é essa realidade governamental, porque a realidade de Deus é uma realidade de governo, é uma realidade governamental. Então nós não estamos sendo ajustados ao sistema desse mundo, nós fomos removidos do sistema desse mundo, transladados para um novo governo, para um novo sistema, para uma nova cultura, para um novo entendimento de vida, ao ponto que o Senhor não levou nada do velho homem, apenas, eu vou tentar explicar assim, em Cristo houve uma nova Gênesis, amém? É um novo início, é uma nova criação, é como se nós fôssemos feitos novamente do pó. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Aonde ele não leva nada do velho homem para essa nova natureza, não há nada do velho sistema nesse novo sistema, não há nada do que havia em nós nesse novo nascimento. Então em Cristo Jesus houve essa transferência de governo. E por quê? Para que a gente possa, como nova criação, como novo homem, como novos Cristos sobre a terra, poder expressar o reino de Deus, poder avançar com o reino de Deus, para que o governo Cristo, venha totalmente dominar sobre toda a terra, conforme o desenho original, E nós entendemos, desde a semana passada, que é impossível viver o reino de Deus sem a cruz. É impossível, viver essa nova vida, esse translado, que é super importante, não de compreender através da letra, mas de absorver esse translado sem a cruz de Cristo. Não há reino sem cruz, não há reino sem renúncia, não há reino sem rendição. Então a gente começa a entender a nossa responsabilidade, o nosso compromisso quanto igreja, principalmente nos dias que nós vemos, que nós estamos vivendo hoje, Dias complicados, dias difíceis, os dias que nós estamos passando, esse tempo de carnaval, onde as pessoas, acham que isso é vida, que isso é liberdade, As pessoas acham que quem vive para Cristo, que vive como escravo, que são bitolados, e eles vivem uma liberdade, que eles não entendem que são escravos desse mundo, não entendem que continuam escravos do mundo, escravos do príncipe que rege esse mundo, escravos, de uma velha natureza. E acaba que a falsa ideia de liberdade, corrompe até os que estão dentro da igreja, corrompe até aqueles que se dizem igreja, mas por falta da compreensão do que é Cristo, do que é o reino, do que é esse translado, entendendo sempre que a igreja foi chamada para ser participante, colaborador da grande obra que Deus está fazendo, que é o quê? Reunir a sua casa, reunir a sua família real, edificar a sua casa eterna, entendendo que a igreja não substitui o reino, como nós falamos domingo passado. A igreja faz parte do reino. A igreja é a família do reino, que vai anunciar o governo de Deus, que vai anunciar o governo de Cristo sobre toda a terra. Você está compreendendo? Diga amém. É através de nós que o reino de Deus é visto, é através da nossa vida, é através da nossa conduta, é através do nosso posicionamento que o mundo vai ver a diferença do que é ser escravo do mundo e do que é servir a Deus, do que é verdadeiramente ser Cristo nessa terra, o que é verdadeiramente,
ser um servo de Cristo, porque servo de Cristo, irmão, não é carregar no peito uma religião, não é carregar no peito uma doutrina, é carregar vida. Você está entendendo? Diga amém. É você carregar uma vida totalmente diferente, contrária a esse mundo. Então não é sobre ter uma placa, não é sobre placa de igreja, não é sobre, o nome de uma religião, é sobre carregar a vida de Deus, é sobre manifestar essa vida genuína, que é contrário a tudo que nós vemos sobre essa terra. Então, a igreja, ela é chamada a ser a expressão desse reino, a viver conforme esse reino. Pastor, o que é viver conforme o reino? É viver conforme a vontade de Deus, é viver de acordo com aquilo que Deus deseja, é viver de acordo com aquilo que está dentro do propósito e do desenho de Deus. E isso é viver o reino. Pode parecer complicado quando fala assim, eu tenho que viver o reino, mas como que eu vivo o reino? Manifestando a vida de Deus, manifestando a vontade de Deus, abrindo mão do nosso querer, vivendo uma vida coerente com o governo que nós recebemos, vivendo uma vida coerente com o Cristo que nós recebemos. Eu não posso, dizer que eu recebi a vida eterna e viver a vida como se a vida fosse temporária, como se a vida fosse, algo que começasse hoje e acabasse. Não, eu carrego a vida de Deus, eu carrego essa vida eterna e eu preciso manifestar essa vida, eu preciso ser a manifestação do céu na terra. Isso é viver o reino. Você está compreendendo? Diga amém. Então a gente precisa ser coerente com essa vida, como eu falei domingo passado. A igreja não é uma reunião, aonde você vem apenas se relacionar com seus amigos para você matar a saudade. Não é um clube social, também não é um clube espiritual. A igreja é a nação santa de Deus. Nós somos representantes fiéis do céu na terra. Somos representantes do próprio Deus. E é por isso que é necessário uma vida transformada, uma vida moldada, uma vida coerente a esse governo. Porque se eu não vivo uma vida coerente a esse governo, eu estou expressando outra coisa que não é Deus. Se eu vivo uma vida coerente a esse mundo, o que eu expresso é esse mundo e o rei desse mundo. Se eu vivo uma vida coerente aos meus desejos e à minha vontade, então o que me governa é minha alma. Você está compreendendo? Diga amém. Nós precisamos ser coerentes com a vida eterna que nós portamos, com a vida que nós carregamos. Não pode ser apenas, irmãos, um slogan da igreja evangélica, eu sou salvo, tenho a vida eterna, Cristo me ama e eu sigo vivendo a minha vida, porque isso não é evangelho. Isso não é o evangelho do reino. Isso não é o evangelho da graça. Essa não é a graça soberana de Deus que veio sobre nós, porque essa graça carrega responsabilidade governamental. A graça de Deus, ela é governamental. A graça de Deus, como eu já expliquei algumas vezes, ela não é só salvífica. Ela não veio apenas nos salvar, ela veio nos governar. Essa graça vem nos dirigir a viver em conformidade ao querer de Deus. E é por isso que nós falamos domingo passado, que nós não fomos melhorados. É impossível você ser melhorado. É impossível, você esperar que Deus melhore a sua vida. Você precisa morrer e nascer de novo, A sua expectativa de viver uma outra vida não é melhorando essa vida, é morrendo para si e vivendo a vida de Cristo. Você está compreendendo? Diga amém. Se há alguma melhora em nós, não é a melhora do velho homem, é a morte do velho homem, para que Cristo então seja visto, para que Cristo então resplandeça. Por isso que nós falamos domingo passado, a igreja não é feita de remendos. Nós não podemos remendar as coisas. Nós não podemos, ficar tampando os buracos, Não tem como você ficar, cobrindo aquilo que precisa morrer, aquilo que precisa ser, deixado. Então a igreja precisa amadurecer para que
a igreja avance, para que o reino avance, para que Cristo possa então ser a expressão dessa terra, para que a expressão de Cristo, né, o conhecimento da glória de Cristo chegue aos quatro cantos dessa terra. É necessário que a gente possa então nos posicionar verdadeiramente como uma igreja do reino, não só como uma igreja de passagem, mas uma igreja que veio para estabelecer o eterno. Você está compreendendo? Diga amém. Porque, irmãos, deixa eu te falar, infelizmente, há muita igreja de passagem, há muita igreja que é temporária. Por quê? Porque se diz igreja, mas não é a igreja. Se diz igreja, mas não vive como a igreja de Cristo. E tudo que não está estabelecido no seu governo, tudo que não está estabelecido na sua vida é temporário, ainda que tenha nome de igreja. Você está compreendendo? Diga amém. E nós somos chamados para viver uma vida eterna, para vivermos essa eternidade aqui na terra. A gente tem a ideia de que vamos viver a eternidade quando Jesus voltar. Não, essa vida de eternidade é para ser expressada agora, porque a vida de eternidade que nós carregamos se chama Cristo Jesus. Você está compreendendo? Diga amém. Essa vida de eternidade que nós carregamos se chama Cristo, e nós somos chamados para expressar esse Cristo aqui e agora. E nós começamos domingo passado a falar do primeiro ponto, né? Que eu perguntei como que se expressa o reino de Deus, como se expressa esse governo hoje. E nós começamos no ponto 1, que eu falei que tinha 3 pontos. E o primeiro ponto foi através da vida dos filhos, né? Eu falei semana passada o primeiro ponto, como que a gente expressa o reino de Deus. A primeira maneira de ser a expressão desse reino é através da nossa vida, né? Aonde eu falei que 7 coisas mudam em nós, né? 7 coisas mudam na nossa vida como filhos de Deus, como aqueles que vão expressar esse reino. E a primeira coisa que nós falamos que muda é a nossa cidadania. A segunda coisa que muda é a nossa linguagem. A terceira coisa que muda é a nossa economia, a maneira que nós entendemos o que é riqueza, o que é prosperidade, aonde nós entendemos que tudo que nós temos é dele, é para ele, para a glória do Senhor. Você está compreendendo? Diga amém. Nós entendemos que, como filhos que vão expressar o reino, né, a nossa maneira de lidar com a dor, o sofrimento e a tribulação muda. Por quê? Porque a gente deixa de se vitimizar por meio das dores e circunstâncias e entendemos que tudo que nós passamos, os processos que nós passamos, é para nos amadurecer, é para nos conformar a Cristo, é para o avanço do propósito de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Porque o Senhor, né, não tem nenhuma intenção de nos reprovar. A ideia do Senhor em nos provar é nos tornar filhos aprovados. Você está compreendendo? Quem fica reprovado somos nós, por conta da nossa desobediência, por conta do nosso desinteresse de viver a vontade de Deus. Mas a intenção de Deus em nos provar é nos fazer crescer, é fazer com que Cristo aumente em nós, é fazer com que a gente se torne a imagem perfeita do Filho. E quando a gente entende isso, a gente para de se vitimizar, de lamuriar, de murmurar e passa a compreender que faz parte do crescimento para que Cristo nos absorva por completo. Você está compreendendo? Diga amém. Como Paulo vai dizer, é momentâneo, né? E leve as tribulações e os sofrimentos que nós passamos, porque maior é a glória que está sobre nós, maior é a glória que é formada em nós por meio dessa vida. Você está compreendendo? Diga amém. A quinta coisa que muda em nós quando nós nos tornamos filhos do reino, expressão desse reino, é a nossa medida de êxito, né? O que é sucesso para nós? A gente passa a entender que o que é sucesso para esse mundo, o que é bom para esse mundo, não é necessariamente sucesso para nós e bom para nós. Por quê? Porque para o reino de Deus, sucesso é ser encontrado fiel diante do Senhor, é ser encontrados, como diz a parábola dos talentos, como servo bom e fiel. Isso é sucesso. Isso é ser um filho de sucesso no reino de Deus. É você ser encontrado obediente, fiel e vigilante à vontade de Deus. Ser encontrado fazendo aquilo que Deus te chamou para viver, te chamou para fazer. E
A sexta coisa que muda em nós é o nosso tempo, o nosso comprometimento, porque a gente para de perder tempo com coisas fúteis, a gente para de desperdiçar a nossa vida com coisas fúteis e passageiras, e a gente passa a remir o tempo perdido, a remir o tempo que a gente perdeu vivendo para a nossa vida, vivendo para nossas vontades, e a gente passa a correr atrás em viver o querer e a vontade de Deus, não andando, nem na frente, nem atrasado, mas no tempo de Deus, andando na conformidade que Deus se move. Então, se Deus se move para a direita, eu vou para a direita. Se Ele se move para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se Ele manda eu parar, eu paro, porque eu não vivo de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, e nem de acordo com aquilo que eu, determino que é o tempo, mas eu fico estabelecido e alinhado com o tempo de Deus, em comunhão com o Espírito, porque às vezes perguntam assim, pastora, como que eu consigo andar no tempo de Deus? Se você vive em comunhão com o Espírito, se você tem vida de oração, se você tem vida com Deus, não tem como você ser uma igreja tardia. Se você vive em comunhão com o Espírito vai te governar, o Espírito vai te direcionar, Ele vai te dizer a hora de falar, a hora de calar, a hora de ir, a hora de ficar. Você está compreendendo? Diga amém. Então a nossa compreensão de tempo, ela muda. Por quê? Porque eu deixo de ser tardio e passo a estar atento à voz de Deus. Eu passo a viver uma vida atenta à voz de Deus. Eu paro de ficar ouvindo os sussurros do mundo, Eu calo a voz da minha alma e passo a estar conectada ao Espírito e a estar obediente à voz do Espírito. E a sétima coisa que muda em nós, como filhos do reino, chamados para ser a expressão desse reino, e como eu disse domingo passado, é a parte mais importante, é a maior evidência, da governabilidade de Cristo em nós, é quando muda os nossos desejos, é quando os nossos desejos mudam, as nossas prioridades mudam, é quando nós somos realmente absorvidos, pela vida do Senhor, aonde os meus anseios não são mais conforme os anseios que eu tinha nesse mundo, quando eu andava, fora da vida de Deus, que eu andava de acordo com aquilo que eu desejava, os meus interesses, as minhas vontades, as minhas expectativas, os meus sonhos, e eu passo a lançar tudo isso, diante do Senhor, para viver os sonhos de Deus, no tempo de Deus, a vontade de Deus, os desejos de Deus, pelos interesses de Deus. E isso mostra, irmãos, o quanto Cristo nos governa, porque a coisa mais difícil para a vida, daqueles que estão começando a caminhada, é abrir mão de si mesmo, é abrir mão do seu eu. A maior dificuldade, que o Senhor encontra para governar as nossas vidas é porque nós somos resistentes em abrir mão do nosso eu, em abrir mão da nossa vontade, em abrir mão daquilo que nós desejamos. Então, quando nós verdadeiramente, nos convertemos, a essa vida, a esse evangelho, a essa verdade do reino, começa a mudar os nossos desejos, começa a mudar os nossos anseios, e a nossa alma começa o quê? A descansar, a repousar, entendendo que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, entendendo que eu posso fazer muitos planos, mas os planos de Deus são melhores do que os meus, os caminhos que Deus preparou para mim são melhores e maiores que os caminhos que eu planejei traçar para a minha vida. Você está compreendendo? Diga amém. Porque, irmãos, você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, mas Deus sabe toda a sua vida. Ele já desenhou toda a sua vida. Você está compreendendo? Diga amém. Ele sabe muito bem como a sua história termina. Então, não há como a gente não descansar, a nossa alma, o nosso eu, o nosso querer e toda a nossa vontade rendida a esse governo, porque é tamanha autoridade e soberania, irmãos, porque não tem como escapar das mãos do Senhor. Você está compreendendo? Diga amém. Ninguém escapa da mão do Altíssimo. Então é melhor estar rendido e sendo governado por Ele. Porque, irmãos, é um privilégio você poder dizer que a mão do Senhor está sobre mim.
É um privilégio, assim como os apóstolos diziam, a mão do Senhor estava sobre eles, ou seja, a mão do Senhor os governava, a mão do Senhor determinava sobre o dia e a vida e o andar e o viver de todos eles. E assim tem que ser a igreja. A mão do Senhor tem que estar sobre nós. Porque, irmãos, não é o Senhor que nos deixa, somos nós que saímos da governabilidade. Não é o Senhor que nos abandona. Deus nunca abandona os seus filhos. Somos nós que saímos debaixo da sua mão. Por quê? Porque andamos em outros caminhos, buscamos outros caminhos, buscamos outras mãos para poder nos orientar. Mas se nós permanecermos debaixo da mão poderosa do Senhor, não tem como dar errado, não tem como acabar mal a nossa história. Você está compreendendo? Diga amém. A nossa história, irmãos, é um desenho de vitória por conta do sacrifício de Cristo na cruz. O nosso desenho, irmãos, nós não fomos desenhados para dar errado, nós fomos desenhados para viver a perfeição de Cristo. Você está compreendendo? Diga amém. Então nós precisamos nos manter firmes como filhos que vão tornar manifesto esse reino, firmes debaixo da mão do Senhor, inabaláveis debaixo da mão do Senhor, porque pode vir, irmãos, o vento da direita, o vento da esquerda, mas se você permanecer nas mãos do Senhor, nada vai poder nos quebrar, nada vai poder nos remover, nada vai nos arrancar. Se estivermos enraizados no Senhor, não há vento, não há dia, não há noite, não há dia mau que nos arranque da mão do Senhor. Você está compreendendo? Diga amém. Então, viver o reino, irmãos, não é emoção. Viver o reino é uma vida de entrega. É uma vida onde você se doa totalmente para viver o propósito pelo qual você foi designado. Porque você foi designado para viver para Deus. Você foi designado para viver para Ele, para ser a sua família. Isso está escrito desde a eternidade. Você está compreendendo? Diga amém. A palavra diz em Efésios que Ele nos gerou nele. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos predestinados a Cristo, justificados por Ele de antemão, glorificados por Ele de antemão. Você está compreendendo? Diga amém. Então o Senhor nos separou para Ele, nos elegeu para Ele. Então nós devemos corresponder a essa eleição, como nação santa, como propriedade exclusiva de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. E aí entra o segundo ponto, né? Que foi onde nós paramos. O segundo ponto de como se expressa o seu governo. Como que o reino de Deus se torna visível. Então se torna visível, como eu falei, através da nossa vida, do nosso viver diário. Com essas mudanças que nós temos, né? A nossa mudança de identidade, a nossa mudança de administração, de economia. Então a nossa vida diária vai mostrar para o mundo e as pessoas à nossa volta que o que nos rege é o governo de Deus. O que nos governa é Cristo, que nós estamos aqui para viver a vida de Cristo e não mais a nossa vida. E aí as pessoas vão ver no nosso viver diário, na nossa casa, na nossa família, na nossa escola, no trabalho. Você está compreendendo? Diga amém. Quando você sai, você vai num restaurante, você vai comer em algum lugar, o seu comportamento precisa refletir a Cristo e o seu reino, amém? O segundo ponto. Qual é o segundo ponto, então? Que o reino de Deus, o governo de Deus se torna visível. Então, ele se torna visível, primeiro, na vida dos filhos, segundo, agora, na vida da igreja. Então, o segundo ponto que o reino de Deus se torna visível é na vida da igreja. Porque olha para mim, né? E aqui a gente, né, começa a parte 2, eu estava fazendo uma retrospectiva. O reino, ele não é um projeto individual. O reino é uma família espiritual que reflete o governo de Cristo, amém? Então o reino não é um projeto individual. O reino, ele é coletivo, né? A nossa salvação, ela
ela inicia-se, né, de forma individual, mas para nos tornar coletivo, para nos tornar um corpo. Você está compreendendo? Diga amém. Então Deus, Ele nos remove da nossa individualidade e nos coloca nesse plano coletivo, porque o reino, ele é coletivo, o reino é corporativo. Não se trata de um reinar, se trata de todos nós reinarmos com Cristo. Você está compreendendo? Diga amém. Como não se trata de um só amadurecer, se trata de todos nós amadurecermos, de todos nós sermos conformados à imagem plena de Cristo. Você está compreendendo? Diga amém. Então, assim como Cristo, nosso Rei, é corporativo, assim como essa salvação que nos alcançou é para ser corporativa, o reino também não é um projeto individual, ele é corporativo. Então, ele nasceu, ele é gerado para um corpo, para um todo, para que esse governo tome tudo e todas as coisas, para que esse governo absorva todas as esferas, né, do universo, céu e terra. Você está compreendendo? Diga amém. E é um governo, irmãos, que não é humano, que não é dessa terra, mas é um governo espiritual, é um governo saudável, aonde não é pautado debaixo de controle humano, né? Porque quem governa é Cristo. Então não há controle humano. Quem controla, quem governa, quem direciona é o próprio Senhor. Então Cristo governa, né? Cristo governa por meio de homens e mulheres que o temem. Cristo vai governar, Cristo vai, né, expressar o seu reino, tudo aquilo que Ele é, a sua natureza, a sua substância, né, toda a sua realidade, por meio de homens e mulheres que o temem, por meio de homens e mulheres que o obedecem, que não buscam controlar, mas buscam viver debaixo desse governo. Homens e mulheres humildes, mansos de coração, como diz a palavra, porque deles é o reino de Deus. Homens e mulheres que estão submissos a servir à visão e ao propósito de Deus. Então, irmãos, Cristo, né, vai governar por meio daqueles que se colocam na disposição, disponíveis para viver essa realidade. Não homens e mulheres que buscam, né, exercer autoridade e domínio sobre outros homens. Não é sobre isso. É sobre você estar debaixo desse governo e expressar o seu governo. Então não é um autocontrole. Eu não estou aqui para controlar a sua vida. Eu não estou aqui para dominar a sua vida, porque esse não é o desenho. O desenho é multiplicar e frutificar e dominar e encher a terra. Não é homens controlando homens. É sobre governar, né, a criação, aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. É sobre governar aquilo que Ele nos dá para administrar. Então não é exercer domínio e controle sobre a vida do outro. Você está compreendendo? Diga amém. Não confunda o reino de Deus, né, com abuso de autoridade. Isso não é reino de Deus. Reino de Deus é manifestação da vontade de Deus, é manifestação da vida de Deus, é você renunciar o seu controle, o seu governo, para que Ele governe a sua vida. Você está compreendendo? Diga amém. Então Ele vai, né, usar homens e mulheres obedientes, fiéis, que o temem, que vão viver uma vida conforme Cristo, manso, humilde, que vivem para servir à vontade do Pai, que tem a visão do reino, que tem a visão do propósito de Deus. A igreja, irmãos, é um lugar que vai contra a corrente desse mundo, que vai contra a corrente desse sistema. A igreja, ela é a contracultura na qual ela está semeada. Nós estamos semeados, né, em uma cultura, irmão, totalmente perdida, totalmente corrupta, totalmente mundana, totalmente carnal, totalmente corruptível, temporária, que, como a palavra diz, vai se desgastar, que vai ter fim, que o fim é morte. Mas a igreja, ela vem então com essa contracorrente, com uma contracultura, aonde nós trazemos remissão, onde nós trazemos reconciliação, onde nós trazemos nova vida, aonde, através da igreja, vidas são redimidas, aonde o egoísmo é quebrado, aonde o orgulho é removido, aonde, né,
o governo dessa terra, ele é totalmente despedaçado por conta da verdade de Cristo. Você está compreendendo? Diga amém. Constrói-se então, através da igreja, uma nova cultura, que é a cultura do reino, que é uma cultura de propósito, uma cultura de identidade, uma cultura de serviço, uma cultura de perdão, de restauração, uma cultura de novidade de vida, aonde as pessoas acham que não tem saída, onde as pessoas acham que não tem propósito, onde as pessoas acham que não tem jeito, e a gente fala, não, Cristo veio para resgatar, para restaurar, para perdoar, para reconciliar, para transformar todas as coisas. Nós carregamos, um governo, um sistema de transformação genuína, que não é uma transformação temporária. Tem muita coisa, irmãos, que parece ser transformado, mas não passa de maquiagem, que não passa de algo que parece que está bonito agora, que está dando certo agora, mas vai passar 1 ano, 2 anos, com muito bom gosto, E tudo se deteriora novamente, não. A cultura do reino, não. Ela é eterna, ela permanece. E ela permanece inabalável. Você está compreendendo? Diga amém. É um perdão genuíno, é uma restauração genuína, é uma reconciliação genuína. Você está compreendendo? Diga amém. Então, nós somos modificados por essa verdade, totalmente transformados por essa verdade. E nós passamos a crescer debaixo desse domínio que se chama Cristo, e passamos a compreender que a gente para então de se reunir como crianças imaturas que buscam receber e entendemos que nós estamos aqui para edificar o reino de Deus, edificar esse governo. Você está compreendendo? Diga amém. Nós estamos aqui para sermos edificadores, colaboradores de Deus, como diz a palavra em Coríntios, para colaborar com essa obra, para colaborar com essa verdade. E quando esse reino vai nos absorvendo, eu paro de buscar como criança, eu paro de buscar como imaturos, eu paro de buscar minhas necessidades, eu paro de vir à igreja para receber uma bênção, porque eu entendi que eu sou a bênção desse mundo, porque eu carrego a vida de Cristo. Você está compreendendo? Diga amém. Eu carrego a bênção, eu não preciso de uma bênção. Por quê? Porque eu tenho a vida do Senhor, eu estou equipado de tudo aquilo que eu preciso, porque eu carrego o Espírito Santo, porque eu carrego o reino de Deus dentro de mim, e eu estou aqui então para edificar, para ser um edificador, para poder reunir a família de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Então a nossa mente muda. A igreja é uma edificadora. A igreja não está aqui para ficar ajuntando tesouro. Ela está aqui para ser a manifestação do verdadeiro tesouro nessa terra, que é Cristo. Ela está aqui para ser a expressão do tesouro contido no vaso de barro, que é Cristo, que é a sua glória, que é o seu reino, que é a sua vida. Então, o reino de Deus, o reino de Cristo, ele se torna visível quando nós compartilhamos dessa missão, quando nós compreendemos esse servir, quando nós chegamos num nível de maturidade tal que não há mais espectadores no meio de nós, somente colaboradores. Quando eu deixo de ser um espectador, alguém que está só olhando, alguém que está só querendo, alguém que só está buscando, alguém que está só desejoso de receber, alguém que só está, olhando do lado de fora, e eu me torno um colaborador dessa vida, um colaborador da manifestação e da expressão dessa vida. E é nesse nível de maturidade que o Senhor quer nos levar, irmãos, que a gente deixe de ser espectadores de um culto de domingo, espectadores de uma célula, de um discipulado, mas colaboradores desse reino. O Senhor está nos chamando para colaborar, para que o governo de Cristo expanda sobre a terra, para que a vontade de Deus seja feita, para que todos os olhos possam ver que a vontade do Senhor é feita na terra como ela é feita no céu. Você está compreendendo? Diga amém. O reino, ele se torna palpável, tangível, quando a igreja, ela se torna um testemunho coletivo de Cristo e do seu governo. Quando a gente se tornar de forma tangível, de forma palpável, de modo que as pessoas olham e vejam, porque é isso que é viver o reino. As pessoas olharem para nós e não enxergar,
indivíduos, mas enxergar o Cristo, enxergar o seu reino, enxergar que mesmo no meio de tribulações, problemas, circunstâncias, nós continuamos fiéis à vontade de Deus, nós conseguimos renunciar e abrir mão para viver o seu querer, porque a gente deixou de ser um espectador, um curioso, somente pessoas que vêm, coletar informações e ficar, observando, porque a igreja não foi chamada para ser uma observadora, ela foi chamada para ser participante dessa realidade. Você está compreendendo? Diga amém. Você foi chamado para colocar a mão no arado, e a palavra vai dizer que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Nós fomos chamados para colocar a mão no arado, para servir, para viver a obra que Deus planejou para nós como igreja. Você está compreendendo? Diga amém. Então nós como igreja, irmãos, somos chamados para tornar o reino palpável, para tornar o reino tangível, para tornar o reino algo que as pessoas possam ver verdadeiramente. Quando olharem para a igreja, eles não precisam ver, não é sobre ver a denominação, não é sobre ver um CNPJ, não é sobre ver a quantidade de pessoas ou a quantidade de cultos, é sobre ver a vida de Cristo latente. As pessoas entrarem e sentirem, tem algo diferente na sua casa, na sua família, naquilo que você expressa, tem algo diferente naquilo que você fala, a forma que você fala, o seu olhar é diferente, a sua fala é diferente, a maneira que você se comporta é diferente. Você está compreendendo? Está compreendendo? Diga amém. O seu sorriso é tudo diferente, irmão. Por quê? Porque todos os seus gestos vão o quê? Expressar Cristo, expressar o seu reino, expressar a sua vontade. As pessoas vão ver, irmãos, que não é papo de pastor, que não é bitolação, que não é porque meu líder não deixa, porque meu pastor não gosta, é porque é uma nova vida em mim, e essa nova vida, irmãos, faz com que eu deseje viver a vida de Deus, e não deseje viver outra coisa, e não deseje viver outra realidade. Eu não pulo carnaval, não é porque a igreja me proíbe, é porque não é compatível com a vida que eu tenho, não é compatível com a realidade, não é compatível com a nova criação que há dentro de mim, não é mais a minha essência, não é assunto de pode, não pode, é essência de vida. Você está compreendendo? Diga amém. Não é a nossa essência, porque eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Você está compreendendo? Diga amém. Então é essência, irmãos, é natureza, é substância, é algo, irmãos, que não é sobre pecado, não pecado, não é sobre gostar ou não gostar, não é sobre pode ou não pode, é sobre não faz parte da minha realidade, porque eu não sou dessa terra, porque tudo aquilo que era carnal morreu, porque eu fui transladado para o reino de Deus. Eu estou aqui para ser a expressão desse reino e não a expressão desse mundo. Você está compreendendo? Diga amém. E a nossa família, a nossa casa, nossos amigos precisam compreender isso. Eles precisam ver isso em nós. Eles precisam compreender que há algo diferente em nós e que não é algo temporário. Porque o que nós vemos, irmãos, muitas vezes é que infelizmente nem a nossa família dá crédito. Nem a nossa família às vezes dá crédito para nós, porque isso é fogo de palha, né? Ele começa assim mesmo, empolgado com as coisas da igreja, e depois ele larga. Por que eles falam isso? Por que a maioria das pessoas, dos amigos, da família acham isso? Porque infelizmente se tornou uma verdade. O evangelho se tornou uma moda. O evangelho se tornou um fogo de palha. Por quê? Porque não se tornou vida. Não houve um verdadeiro translado. Não houve uma verdadeira mudança de natureza. Então virou fogo de palha. Hoje eu quero muito, né? Hoje eu tô afim, mas amanhã eu não tô mais, porque amanhã eu encontrei algo que me empolgou mais. Eu encontrei alguma coisa que ardeu mais no meu coração. Mas quando verdadeiramente somos absorvidos por Cristo, quando começamos a amadurecer, tudo muda, irmãos. Tudo muda dentro de nós. Quando eu estava conversando com o Vincent e a Carolina essa semana,
Qual é a diferença para que a gente entenda, né? A transformação da natureza. Quando a gente olha para aquele texto, quando Pedro fala assim para Jesus: para quem nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Quando você verdadeiramente entende, irmão, que não tem para onde você ir, não tem para quem você ir, quando você consegue enxergar a realidade da sua vida sem Cristo, irmãos, você vai entender que não tem para onde correr, não há outra vida, não há outro governo, não há outra natureza. Se você conseguisse enxergar verdadeiramente a decadência da sua alma sem Cristo, aonde ela poderia parar, quem você seria sem Cristo, irmãos, eu tenho certeza que você nunca mais largaria a vontade de Deus, você nunca mais desejaria viver debaixo de outra natureza que não fosse a natureza de Cristo. Quando você entender como Pedro entendeu, para quem nós iremos, porque só tu tens a palavra de vida eterna, porque fora de ti é morte, fora de ti é precariedade, é corrupção, a morte é iminente, mas em Cristo é vida e vida e vida e vida. A gente confunde a temporalidade dessa falsa felicidade como se isso fosse toda a nossa vida. E é por isso que as pessoas sucumbem em tristeza, depressão. É por isso que as pessoas dentro da igreja morrem de depressão, de ansiedade, que não tem uma expectativa. Por quê? Porque, irmãos, compraram uma informação, mas não foram transformados pela verdade da palavra. Eles reteram uma informação, tentaram pela força do braço carregar a informação, mas a palavra vem para nos transformar, não apenas para nos informar. Você está compreendendo? Diga amém. Tem que se transformar em vida. Você tem que, irmãos, deixar de ser, de viver no fantástico mundinho e olhar para a sua realidade. Quem eu sou sem Cristo? Como eu vivia? Aonde eu chegaria? Qual é o meu fim? Qual é o fim da minha vida se não fosse Cristo em mim? E aí você vai falar: não tem para onde ir, não tem para onde fugir. Eu não tenho outro lugar que eu queira estar que não seja nele. Não tem outro lugar que eu desejo estar que não seja. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o Espírito do Senhor habita em nós, esse Espírito não deseja estar em outro lugar que não seja em Deus, que não seja na vida de Deus. Esse Espírito não encontra satisfação em outro lugar que não seja em Cristo, que não seja nesse reino, que não seja nesse governo soberano. Você está compreendendo? Diga amém. Só há insatisfação em nós porque nós estamos nos alimentando do lugar errado, da natureza errada, da essência errada. Porque se eu me alimento da substância certa, se eu estou enraizado no lugar certo, a nossa vida é uma vida de satisfação. Porque a nossa alma só vai encontrar a verdadeira satisfação em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós viemos dele, nós somos feitos alma vivente. Você está entendendo? Diga amém. Foi soprado em nós, em nossas narinas, o fôlego de vida. A nossa vida é totalmente Deus. Nós somos formados totalmente por ele. E nós precisamos então, irmãos, retornar a essa origem, a essa vida, a essa verdade, a esse governo. Você está compreendendo? Diga amém. Não há satisfação em outro lugar. Não há repouso em outro lugar, não há descanso em outro lugar que não seja nesse governo. Não há para onde ir, não há para quem nós recorrermos, não há lugar, habitação, geografia que não seja Cristo. A nossa alma anseia por Cristo. Como a palavra diz, assim como a corça anseia por águas, a nossa alma tem sede dele, a nossa alma busca por ele todos os dias, irmãos, e ela só vai encontrar descanso nesse governo. Quer acabar com a sua aflição, quer acabar com a sua ansiedade, quer acabar com a ansiedade da sua alma? Repouse em Cristo, esteja nele, descanse nele, viva nele todos os dias, e a sua alma encontrará a verdadeira paz, porque paz não é a ausência de problema. Paz é estar em Cristo, é estar nessa natureza, é viver essa essência, é viver debaixo desse governo. Você está compreendendo? Diga amém. Terceiro ponto. E hoje eu estou rápida, já estou no terceiro. O terceiro ponto que o governo de Deus se torna visível é na cultura e na sociedade.
Então o reino se expressa, se torna visível na vida dos filhos, na nossa vida como igreja, como corpo e na sociedade, na cultura em que nós fomos inseridos. Ou seja, o reino de Deus não é uma subcultura fechada. O reino precisa invadir com luz cada canto dessa terra. A luz do reino precisa invadir cada canto dessa terra. Então, não é uma subcultura fechada. Como eu disse, o reino não é individual. O reino não é um grupinho fechado. Você está compreendendo? Diga amém. O reino, irmãos, é uma massificação da vida de Cristo, da soberania do Cristo, que precisa invadir toda a sociedade, precisa invadir todas as esferas dessa terra. A luz do reino precisa invadir os 4 cantos dessa terra, absorver todos os cantos dessa terra. O reino não foi feito para ficar escondido. O reino foi feito para viver encarnado. Ele encarna nos filhos, se manifesta através da igreja e do corpo, e ele precisa ser luz nos 4 cantos dessa terra. Você está compreendendo? Diga amém. Porque nós não somos turistas espirituais. Nós não somos, irmãos, turistas. Nós somos cidadãos dessa terra, tá entendendo? Nós somos cidadãos desse reino. Nós somos cidadãos que vêm trazer o reino de Deus nessa terra. O reino de Deus, ele não vai ser vivido no céu. O reino de Deus é vivido nessa terra. Eu já expliquei isso várias vezes. Nós temos que viver o reino aqui. Nós temos que viver o reino agora. Jesus, quando voltar, ele vai viver o reino nessa terra. O reino milenário é nessa terra. A gente não vai ficar vivendo o reino na nuvenzinha. Vamos viver o reino nessa terra. Você está compreendendo? Diga amém. Então a gente não é turista espiritual. Nós temos que ser, irmãos, cidadãos que vão absorver essa terra, que vão absorver essa terra com a vida de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Então olha para mim. Nós temos que ser pais, irmãos, vizinhos, artistas, profissionais que vão viver o reino, estudantes que vão viver o reino, profissionais que vão viver o reino nessa terra. Cada esfera da nossa vida, cada esfera da nossa realidade tem que ser a manifestação do reino. Você está compreendendo? Diga amém. Eu não sou turista espiritual, então eu vivo a minha vida espiritual, mas eu tenho separado a minha vida na minha casa, tenho separado a minha vida no trabalho, tenho a minha vida separada como profissional. Não. Tudo que eu sou e tudo que eu expresso tem que expressar o reino de Deus, tem que expressar a Cristo. Então eu tenho que ser Cristo na minha profissão, eu tenho que ser Cristo na minha casa, eu tenho que ser Cristo na minha vida diária, eu tenho que ser Cristo, né, nos meus deveres como cidadão, nos meus direitos como cidadão. Você está compreendendo? Diga amém. Aonde quer que você esteja e seja o que você esteja fazendo, a vida do reino precisa encarnar em você. A vida do reino precisa estar em você. A vida do reino precisa ser vista em você. Por isso que Jesus disse, Jesus não disse escondam-se. Jesus falou que ide. Jesus falou vai, vai, vai. E você tem que refletir, testemunhar da minha vida, fazer discípulos em todas as nações. Fazer o quê? Formar Cristo nas pessoas, fazer com que esse reino seja visto. Jesus não falou se esconda, fica reunido no seu grupinho, né? Seja um grupinho separado. Não, ele falou vá sobre toda a terra, fazendo discípulos, testemunhando de Cristo. Toda a criatura tem que confessar que Ele é o Senhor. Você está compreendendo? Diga amém. O mandamento dessa missão, o mandamento do ID, da expressão desse governo sobre a terra, é uma ordem, irmãos. E é uma ordem de conquista espiritual. Quando Jesus falou, vai, ide, pregai, fazer discípulos, é uma ordem governamental, é uma liberação de governo não só sobre a nossa vida, mas através da nossa vida sobre toda a terra. E é uma ordem governamental de conquista espiritual, de conquista governamental, de conquista territorial para Cristo. Você está compreendendo? Diga amém. Nós não nos retiramos do mundo.
Nós não estamos aqui na expectativa de sair desse mundo. Ele já nos removeu pelo translado. Você está compreendendo? Diga amém. Já fomos transferidos. Não pode haver em nós a expectativa, irmão, de ser removido desse mundo. Nós temos que ter a expectativa de invadir esse mundo e encher esse mundo de Cristo. E fazer com que esse mundo seja cheio do seu amor, cheio da sua graça, cheio da sua verdade, cheio de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Não é ficar pedindo para o Senhor, Senhor, me retira do mundo, porque se você já não é desse mundo, se você sabe que você não é mais desse mundo, você não precisa sair desse mundo, você tem que invadir esse mundo com a vida de Deus, encher essa terra da graça, do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Até que toda a terra seja cheia dele. Tudo precisa ser cheio de Cristo, tudo precisa convergir a Cristo. Como é que funciona a nossa vida com Ele? Eu vou dar um exemplo. A nossa vida com Cristo, ela é como se nós experimentássemos, irmãos, uma dupla conversão. Como assim, pastor? Uma dupla conversão. Primeiro, nós saímos do sistema, porque Cristo nos salvou, amém? Então, o que Ele faz? O Espírito te alcançou, amém? Você estava perdido em seus delitos, suas ofensas. Você estava aí como filho da desobediência, filhos da ira, né? Fadado, né? A uma morte eterna. E o Espírito do Senhor te encontrou, amém, igreja? E o Espírito do Senhor, quando te encontra, Ele te resgata. Então Ele vai te resgatar, te transladando do sistema desse mundo e te colocando no sistema Cristo, no seu reino, amém? Então essa é a nossa primeira conversão. A gente sai do sistema porque Cristo nos salva. E a nossa segunda conversão, irmãos, é quando nós entendemos o nosso chamado. Como assim, pastora? Porque se na primeira conversão é a minha saída do sistema, para agora eu estar salvo em Cristo, o meu espírito está salvo, eu fui liberto desse mundo, liberto das trevas, transportado para o reino do reino do seu Filho amado, para o reino de Cristo. Nessa segunda conversão agora, nós somos enviados de volta ao sistema. Então nós somos retirados do sistema e agora nós somos enviados novamente ao sistema. Mas somos enviados ao sistema agora com uma nova natureza. Você está compreendendo? Diga amém. Nós saímos do sistema, Ele nos coloca na sua natureza e agora nós somos enviados novamente ao sistema, enviados a esse mundo, mas agora debaixo de uma nova natureza, debaixo de um novo governo, com uma nova vida. Você está compreendendo? Diga amém. Para quê? Para transformar esse mundo. Então o que eu falei é uma dupla conversão. A primeira me tira desse sistema, me resgata, me reconcilia, me faz uma nova criação. E quando agora eu estou em Cristo, Ele me envia novamente ao mundo, já não sendo desse mundo, debaixo de uma nova natureza, debaixo de uma nova essência, com uma nova realidade. Para quê? Para transformar esse mundo, como transformador desse mundo, por meio do reino de Deus, da vida que nós carregamos. Você está compreendendo? Diga amém. Porque aonde há, irmãos, aonde há filhos obedientes, ali o reino de Deus se expressa. Aonde há filhos obedientes, ali o reino de Deus é visto. Aonde há filhos que se dispõem a ir contra o sistema, ou seja, carregando essa nova natureza, inserindo nesse sistema a verdadeira realidade, transformando, regenerando, reconciliando, manifestando, né, o caráter de Cristo, irmãos. Aí o reino é visto. Você está compreendendo? Diga amém. Onde o reino de Deus se expressa, a cultura desse mundo já não pode continuar a mesma. Aonde o reino é verdadeiramente ele é visto, a cultura desse mundo já não tem mais espaço. Não tem como a cultura permanecer igual aonde o reino entra. Não tem como a cultura da sua casa permanecer igual se o reino de Deus se expressar dentro da sua casa. Se você for a expressão do reino dentro da sua família, não tem como a cultura da sua casa permanecer a mesma. Por quê? Porque esse reino é transformador de cultura, transformador de sistemas. Você está compreendendo?
compreendendo? Diga amém. Ele vem contra o sistema, ele vem contra a cultura para implantar, né, a cultura do reino. Então não tem como você carregar o reino de Deus e as coisas à sua volta não mudarem. Não tem como permanecer igual. Não tem como a sua casa permanecer igual. Não tem como as suas rodas de amizade permanecerem igual. Não tem como os lugares que você entra permanecerem iguais se você carrega a verdade do reino em você. Você está compreendendo? Diga amém. Porque você foi enviado de volta a esse sistema, né? Carregando uma natureza inabalável. Carregando uma natureza, irmão, indestrutível. Carregando uma natureza que é incorruptível. Aonde o sistema desse mundo não pode corromper. Você está compreendendo? Diga amém. Então, uma igreja saudável, ela vive e ela demonstra o seu governo. Ela não apenas crê, ela não apenas fala, mas ela reflete Cristo, ela reflete o seu governo. Ela não apenas, né? Ela não apenas carrega a informação, ela é a manifestação dessa verdade. Ela é a manifestação da própria palavra de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Então olha para mim, não basta você compreender acerca do reino, não basta você apenas pregar o conceito do reino. Eu sei o que é o reino. O reino é fazer a vontade de Deus, né? Viver o reino é viver a vontade de Deus, é fazer o que Deus quer. Não adianta só pregar o reino. Nós somos chamados para viver debaixo desse governo, viver debaixo dessa realidade, refletir essa verdade verdadeiramente. Não adianta falar com a boca e não ser a expressão. Você está compreendendo? Diga amém. Porque a nossa boca pode estar cheia de coisa, mas a nossa vida pode estar totalmente contrário àquilo que nós falamos. Por isso que eu falei no início, aquilo que nós carregamos tem que ser coerente. A vida que nós carregamos tem que ser coerente com a vida que nós vivemos. Então não basta falar, não basta você saber o conceito, não basta você decorar a palavra. Eu posso, né? O pastor Bruno pode, né, colocar no site todos os livros, eu posso te dar todos os esboços da minha pregação. Isso não basta, tem que ter realidade de vida, amém? A palavra tem que te absorver, a palavra tem que te transformar, você tem que viver a prática dessa palavra. Então nós fomos chamados para viver esse governo, não falar de governo, mas para viver esse governo. Nós não fomos só chamados para falar do reino, mas demonstrar através da nossa vida esse reino, a sua justiça, a sua vontade. Você está compreendendo? Diga amém. E não tem como manifestar esse reino sem sujeição mútua, sem prática de justiça, sem você ter a visão da missão, sem você ter entendimento do propósito. Não tem como você demonstrar esse reino se não há vida, se não há verdade. Senão você passa de um sepulcro caiado, irmãos, né? Você não passa como Jesus falava dos fariseus, hipócritas, fariseus, conhece a letra, conhece a lei, sabe a verdade, mas não pratica a verdade. Você está compreendendo? Diga amém. E o Senhor não está buscando uma igreja de fariseus, Ele está formando uma igreja de discípulos que vivem segundo a conformidade da sua realidade, que vivem segundo a maneira que Ele vive. Você está compreendendo? Diga amém. Ser discípulo de Cristo é viver como Cristo, é viver o seu querer, é viver a sua vontade, é viver da maneira que o Senhor viveu, vivendo a vontade do Pai, se submetendo a essa realidade. Então não basta, irmãos, ter o conceito, como Paulo vai dizer para nós. Ele vai dizer assim: eu submeto a minha carne à escravidão, eu esmurro a minha carne, submeto ela à escravidão, para tendo eu ensinado a muitos, não venha perder o reino. Então, irmãos, a gente não pode cair, né, na utopia de achar, porque por saber o conceito, por pregar ou ensinar, que você não tem que viver a realidade. Não adianta pregar, ensinar, falar, conhecer o conceito, se você também não submeter a sua carne ao Espírito, se você não se render ao governo, se você não submeter à vontade, né, do Espírito de Deus, a essa governabilidade, porque você pode ensinar a muitos e ainda assim no final perder o reino, não viver o reino, não entrar nesse reino. Você está compreendendo? Diga amém.
Porque para entrar no reino, tem que viver, tem que praticar. Não adianta só saber, tem que viver a prática do evangelho, que é viver a vontade de Deus. E é óbvio, irmão, que é muito fácil a gente distorcer a verdade do reino. É muito fácil, né? Por meio de muitas doutrinas que nós vemos aí, de muitas teologias, de muitos ensinamentos, achar que por você operar sinais, fazer milagres, que isso é manifestar o reino, que isso é ser a expressão do reino. É óbvio, né, que é muito fácil você falar assim, não, mas eu libertei o cativo, eu curei o enfermo, eu fiz sinais, maravilhas, né, eu movi o céu, fiz a chuva cair do céu, movi a estrelinha, né, fiz a noite viradinha, como muitos sinais eram feitos no antigo pacto. É fácil dizer que vive o reino por meio de sinais, porque tudo se submete ao nome do Senhor, mas difícil é viver essa realidade na nossa vida diária. É você abrir mão do seu eu, da sua vontade, é viver uma vida de renúncia. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 7, naqueles dias muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome profetizei, em teu nome fiz milagres, e o Senhor vai dizer para eles, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Apartai-vos de mim, porque vocês praticam obras de iniquidade, porque só entra no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai não é fazer aquilo que eu acho que é bom, não é usar o nome de Jesus porque ele funciona em tudo aquilo que eu acho que é bom, é fazer aquilo que o Pai quer, é fazer aquilo que o Pai deseja. Se ele deseja que eu cure, eu curo. Se ele não quiser que eu cure, eu não curo. Você está compreendendo? Diga amém. Se ele deseja que eu expulse o demônio, eu expulso, mas se ele não quiser que eu expulse o demônio, eu não vou expulsar. Você está compreendendo? Diga amém. Porque não é sobre aparecer, não é sobre mostrar para as pessoas que eu consigo mover o sobrenatural, é sobre você ser essa realidade, não é sobre dizer, olha, eu expulso o demônio em nome de Jesus, porque qualquer um pode expulsar demônios em nome de Jesus, porque o poder não está em mim nem em você, a autoridade está no nome de Jesus, a autoridade em curar não está na Juliana, no Bruno, não está em homens, está no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Você está compreendendo? Diga amém. Mas isso não basta, irmãos. É sobre fazer a vontade de Deus. Deus quer que eu ore. Deus quer que eu expulso. Mas se Deus não quiser, eu não vou fazer para aparecer. Porque a igreja não é show para homens. É vida de Deus. É manifestação do seu reino. É fazer a vontade do Pai. Você está compreendendo? Diga amém. Então não é sobre profetizar por profetizar. Não é sobre expulsar demônio por expulsar, não é sobre fazer milagres por fazer, porque isso, né, traz visualização, porque isso pode trazer relevância, porque isso pode trazer, né, alguma fama, porque isso pode encher igreja, porque Deus não está preocupado com isso. O que Deus está preocupado é em reunir a sua família, em reunir aqueles que são dele, é trazer de volta a sua família para ele, e não é custe, né, não é a custa de relevância de homens ou sucesso dessa terra, não é sobre número de pessoas, é sobre a vida de Deus. Deus não conta pessoas, ele pesa, e ele vai pesar o quanto da vida de Cristo há em nós, o quanto da sua realidade há em nós. Você está compreendendo? Diga amém. Por isso naquele dia muitos vão dizer Senhor, Senhor, e ele vai dizer aparta-te de mim, porque vocês praticam obras, mas são de iniquidade, porque não fazem a vontade do meu Pai. Fazem o que querem, fazem porque querem, fazem porque, né, é bom, fazem porque traz algum benefício, porque Deus sonda a nossa mente e o nosso coração e vai dar a cada um segundo as nossas obras, segundo aquilo não só o que fazemos, mas sobre aquilo que pensamos, sobre a intenção do nosso coração. Então o reino, irmãos, ele se demonstra não só com milagres, não só com sinais. O reino se demonstra com justiça, com compaixão, com misericórdia, com casamentos restaurados, com casamentos conforme o desenho, com homens e mulheres que vivem e refletem o desenho de Deus, que abrem mão do seu querer, que abrem mão da sua vida, que abrem mão às vezes do seu lazer para poder ajudar a vida do outro, para poder servir ao próximo, para ser a expressão de Cristo, para ser um canal de reconciliação. Você está compreendendo? Diga amém. O reino, ele se demonstra
em como nós reagimos, em como nós vivemos a nossa vida diária, em como você se comporta, em como você cumpre as suas obrigações como cidadão, em como você cumpre as suas obrigações, não só dentro da casa do Senhor, mas fora da casa do Senhor. Você está compreendendo? Diga amém. Em como você é como marido, como esposa, como filho, como amigo. Você está compreendendo? Diga amém. Isso vai mostrar que tipo de identidade você tem, que governo você carrega. Você está compreendendo? Porque é fácil ser evangélico dentro da igreja. É fácil dizer que vive o reino dentro da igreja, dentro das quatro paredes. É fácil dizer que é homem e mulher de Deus quando você está dentro de quatro paredes, na frente do seu líder, na frente do seu pastor. Você tem que ser homem de Deus dentro da sua casa, no seu trabalho, com seus amigos. Você tem que ser homem de Deus e não abdicar dos seus princípios. Quando alguém vem sussurrar no seu ouvido e fala assim, qual é o problema? Nada a ver. E você fala assim, pode ter nada a ver para você, mas para mim é uma questão de princípio, de posicionamento, porque eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo e eu sei para que eu nasci. Então, o reino, ele se demonstra, irmãos, muito mais do que com sinais, é com a nossa vida diária, com a prática da palavra de maneira diária, como nós vivemos como filhos, como nós vivemos como pais, como nós nos relacionamos, como nós interagimos. Isso não significa se conformar a esse mundo, isso não significa ser amigo do mundo, isso significa estar posicionado na verdade de Cristo, sem abrir mão do seu reino, da sua vontade, da sua justiça. Você está compreendendo? Diga amém. O reino se demonstra com uma vida conformada a Ele. O reino, irmãos, se demonstra com uma vida totalmente alinhada, totalmente ajustada àquilo que Ele é. Totalmente, né? Quando as pessoas olham para você e falam assim, olha, ele tinha tudo para ter sucesso, para ter fama, ele tinha tudo para fazer isso e aquilo, mas ele decidiu viver para Cristo. Ele decidiu, é uma decisão. Você está compreendendo? Diga amém. Porque, irmãos, viver para Deus não é falta de opção. Você está compreendendo? Tem gente que acha que viver para Deus é falta de opção. Não é uma decisão. Eu decidi viver por Ele. Você está compreendendo? Eu decidi abrir mão do meu eu decidi abrir mão da minha vida. Eu decidi para servir ao Senhor. Por quê? Porque assim como Ele voluntariamente se entregou, nós voluntariamente temos que nos entregar para Ele todos os dias da nossa vida. O reino, ele se demonstra com uma vida conformada, com uma vida rendida, com uma vida obediente à sua vontade. É claro que é fácil pensar que o reino se manifesta, como eu falei, por milagres, por cura de enfermidades, porque tudo se sujeita ao nome do Senhor. Porque quando você expulsa um demônio, irmãos, ele tem que se sujeitar ao nome do Senhor. A palavra diz que eles creem e eles temem o nome do Senhor. Todo principado, toda potestade, todo demônio se sujeita ao nome do Senhor. Você está compreendendo? Diga amém. Ah, pastor, impossível, eu libertei lá o diabo, ele não saiu, então não era diabo, era a alma, era o homem, era o diabo do homem se fazendo de diabo. Porque às vezes ele não só se fantasia no carnaval, não, ele vai viver na vida toda. Porque todo ser, toda criação se sujeita ao nome do Senhor. Você está compreendendo? Diga amém. Tudo se sujeita à palavra do Senhor, mas nós somos chamados a viver conforme o desenho. Então é fácil fazer com que, a criação, fazer com que o ambiente espiritual se sujeite ao nome do Senhor, porque não há nome acima desse nome, não há nome mais poderoso do que esse nome. Mas o que o Senhor deseja ver é que a gente deseje viver conforme o desenho. Você viver conforme o desenho, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não vai te custar um grito. Viver conforme o desenho não vai te custar um grito. Sai em nome de Jesus. Viver conforme o desenho te custa tudo. Te custa o seu governo pessoal. Custa o seu eu. Custa a sua vida. Como Paulo vai dizer em Filipenses 3, considere tudo perda para ganhar a Cristo e ser achado nele.
Viver o reino de Deus não vai te custar 1 hora do seu dia, não vai te custar um grito, não vai te custar, saber o nome do demônio, expulsar o demônio tal. Porque quem faz é o nome do Senhor. Viver o reino custa tudo. Custa o seu autogoverno. Custa, o seu eu. Custa você abrir mão da sua vontade. É perder tudo para ganhar tudo. É perder tudo por quê? Por que perder tudo? Porque você entende que o tudo que você tinha era nada. Porque quem é tudo é Ele. É você perder tudo que você achava que era alguma coisa para você ganhar aquilo que é de verdade, que é Cristo. Você está compreendendo? Diga amém. Viver o reino não nos custa, irmão, um culto. Não vai nos custar uma mensagem. Custa toda a nossa vida. Uma vida rendida. Então olha para mim. Eu posso manifestar o reino. Porque, como eu disse, tudo se sujeita ao seu nome. Então eu posso fazer como, o irmão de Mateus 7. Profetizar, expulsar demônio, fazer milagres, fazer sinais. Porque tudo se sujeita ao nome do Senhor. Mas entrar no reino, para entrar no reino, é necessário renunciar. Para entrar no reino, é necessário morrer para si. Para entrar nesse reino, é necessário viver a vontade de Deus. É necessário viver conforme o seu desenho e viver conforme o propósito do Senhor. Ah, pastora, mas e a minha vida? E o meu propósito de vida? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você não tem propósito. Você tem um chamado, você tem função, você tem talento, você tem dom, mas propósito é só um, é o propósito eterno de Deus. E todos nós fomos inseridos nesse propósito. Só que a gente fica vendo essa utopia, As pessoas falam assim, não, porque eu estou aqui servindo ao meu propósito, o propósito que Deus me chamou, longe da igreja, Vivendo outras coisas, vivendo, seus âmbitos profissionais e fala que isso é propósito. Não, irmão, isso é talento, isso é esforço, é dedicação, é você estudar, fazer uma faculdade. Você está compreendendo? Diga amém. Porque você é um ser dotado de inteligência. Glória a Deus, você veio do Senhor, amém? Então você estuda, você trabalha, você se esforça e você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida. Glória a Deus, aleluia. Você vai conquistar suas coisas nessa terra, você vai conquistar bens. Você está compreendendo? Diga amém. Então, olha para mim. Isso não significa que esse é meu propósito de vida. Seu propósito de vida é viver para Cristo. Você tem um talento, você tem um chamado, você pode ter, uma função. Você tem a sua função, eu tenho a minha, você tem a sua, Tem nossas funções dentro do corpo, tem a sua função profissional que é diferente da minha. Eu tenho uma formação, você tem outra. Você está compreendendo? Diga amém. Mas tudo nosso, todos os nossos dons, nosso chamado, os nossos talentos, as nossas funções vão convergir a um só propósito, que é o propósito de Deus. Então, o seu talento é ser advogado, médico, o seu talento é ser doutor, o seu talento é ser engenheiro, o seu talento é ser professor. Você está compreendendo? Diga amém. Mas tudo isso tem que convergir para o propósito de Deus. Tudo que a gente faz tem que convergir ao propósito eterno de Deus. Tudo tem que manifestar a sua vida, o seu governo, o seu reino, a sua vontade. Você está compreendendo? Diga amém. Os talentos que Deus nos dá, que nós desenvolvemos, é tudo para Ele. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Então a gente tem que parar com isso, de achar, não, mas eu tenho um propósito. Não, você tem um talento, você tem chamado, você tem uma função diferente dentro do corpo, mas tudo precisa convergir ao governo de Cristo, ao propósito do Senhor. Então olha para mim. Nós temos um propósito para caminhar, nós temos um desenho para andar em conformidade e nós temos que nos alinhar a isso, irmãos. Temos que amadurecer para que a igreja avance, para que a igreja possa alcançar a medida que Deus propôs a ela, porque ela está muito aquém daquilo que ela deveria ser. A igreja está muito atrasada daquilo que ela deveria ser e aonde ela deveria estar. Você está compreendendo? Diga amém. É tempo de remir o tempo, é tempo de correr atrás do que foi desperdiçado, irmãos, porque o reino de Deus é aqui e agora. É hora de manifestar o reino. Então olha para mim, a igreja não foi chamada para copiar o mundo. A igreja foi chamada para ganhar o mundo. Você está compreendendo? Diga amém. E para ganhar o mundo, eu não tenho que ser como o mundo é. Para ganhar o mundo, eu não tenho que copiar o mundo. Para ganhar o mundo, eu não tenho que viver conforme as pessoas do mundo vivem.
Para ganhar o mundo, a única coisa que eu preciso é viver a realidade de Deus, é manifestar a sua vontade, é cumprir a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Então nós não fomos chamados para poder ganhar o mundo sendo conforme o mundo. Esse é o maior erro da igreja. A palavra diz que o mundo nos odiaria. Jesus vai falar que o mundo iria nos odiar, que o mundo iria nos repelir, assim como o odiou, assim como o repeliu. Nós não fomos chamados para ser amigos do mundo, nós fomos chamados para transformar o mundo por meio da palavra, por meio da verdade de Cristo. Você está compreendendo? Diga amém. Ganhar o mundo não é ser conforme o mundo, não é se sujeitar ao mundo, não é ser amigo do mundo, é justamente ser inverso a esse sistema, é trazer a cultura do reino, é trazer uma nova realidade. Nós não fomos chamados para substituir o evangelho de Cristo por motivações com versículos bíblicos, por motivações pessoais. Nós estamos aqui, irmãos, para priorizar o reino de Deus e não para priorizar uma estética de igreja. Nós estamos aqui, para priorizar a estética acima da comunidade, acima do evangelho, para medir o sucesso da igreja por relevância, seguidores. Não, a igreja se mede por fruto. E o fruto da igreja é Cristo. O fruto que Deus deseja ver na igreja, irmãos, não é relevância, não é sucesso, não é like, não é multidão, é fruto. E o fruto que a palavra deseja colher é Cristo crescendo em nós, é Cristo formado em nós, é o seu reino sendo expresso em toda a sua realidade, em toda a sua perfeição, em toda a sua plenitude. Nós somos chamados para ser uma igreja aonde a luz de Cristo resplandece sobre essa terra, aonde a luz de Cristo vai resplandecer sobre as trevas, aonde a luz de Cristo vai ser vista, irmãos. Então eu não preciso ser conforme o mundo, eu tenho que ser conforme Cristo. Você está compreendendo? Diga amém. Nós temos que ser a luz que resplandece sobre as trevas. Nós fomos chamados para pregar a palavra com todo o conselho de Deus, com toda a verdade de Deus, com toda a sua fidelidade. Nós temos que manter a cruz de Cristo como a centralidade desse propósito, a cruz de Cristo como referência para a nova vida, para a nova realidade, para que o governo de Deus seja visto. A cruz de Cristo não é enfeite, a cruz de Cristo, irmãos, não é história, a cruz de Cristo não é história bíblica de criança, é realidade de vida. E nós temos que manter Cristo no centro, a cruz como centralidade da nossa vida para transformar essa terra. Você está compreendendo? Diga amém. Nós não podemos esperar que Jesus volte e conserte tudo. Parece prudente ficar sentado, falando assim, eu não vou estragar nada, eu vou sentar e esperar Cristo voltar, porque se eu fizer alguma coisa eu vou estragar. Não, pode parecer prudente esperar Jesus voltar, que Jesus vai consertar tudo, mas na prática isso é paralisia, isso é refúgio. Isso é esconderijo, porque a igreja não foi feita para se esconder, ela foi feita para ser luz nesse mundo. Vós sois luz do mundo. Então a gente não pode falar assim, ai não, deixa que Jesus vai voltar e ele vai resolver. Não, você foi chamado para transformar, para resolver o problema dessa terra, porque você carrega a solução em você, que é Cristo, que é a vida de Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Então a gente tem que parar de falar do reino e passar a viver o reino, porque muito fala-se sobre o reino e pouco vive-se esse reino. Nós temos que parar de falar do reino, de falar do evangelho do reino e passar a viver o evangelho do reino. O chamado para esses dias, irmãos, é uma compreensão genuína desse reino, para que a gente pare de falar, não de ensinar, entenda o que eu estou dizendo, para que a gente pare de falar da boca para fora sobre o reino e passar a viver o reino de Deus. Passar a viver essa verdade. Nós fomos chamados para orar, para servir, para plantar, para regar, para amar, para manifestar a sua graça, para falar a sua verdade. Nós não fomos feitos para nos esconder. A gente foi feito para pregar, igual Paulo falou para Timóteo: pregue, seja oportuno ou não, pregue a verdade, fale a verdade, seja a verdade de Cristo nessa terra. Você está entendendo? Diga amém.
Nós temos que ser a manifestação dessa realidade, até a consumação plena desse reino, até que ele venha. Você tem que ser encontrado fazendo o que você foi chamado para fazer, que é viver o reino de Deus, que é manifestar esse reino na terra, que é fazer com que Cristo aumente em tudo e em todas as coisas. Você está compreendendo? Diga amém. Ele nos chamou para viver Cristo, para ser Cristo no meio das pessoas. Porque um crente que serve a Deus, que expressa Cristo, transforma tudo à sua volta, torna visível o reino de Deus na terra. Se você verdadeiramente parar de viver a sua vidinha e começar a viver a vida do reino, tudo vai se transformar à sua volta. Tudo será modificado. Por quê? Porque nada permanece o mesmo quando a vida de Deus entra, quando a luz entra, quando Cristo manifesta, nada mais permanece do mesmo jeito. Você está compreendendo? Diga amém. Nós somos chamados para uma proximidade real, irmãos, que é sair do templo, que é sair dessa vida de quatro paredes e entrar na vida real. O Senhor está nos chamando para viver uma vida real, não uma vida de quatro paredes. É viver uma vida genuína, a santidade, a pureza do Evangelho, né? Aonde nós não somos esponjas desse mundo, nós somos filtro. Nós estamos aqui para purificar essa terra por meio da palavra, purificar homens e mulheres por meio da palavra. Você está compreendendo? Diga amém. Nós temos um propósito claro, uma identidade clara, onde cada gesto, cada ação, cada movimento nosso, irmão, tem que refletir Cristo e o seu reino. Você está compreendendo? Diga amém. Porque o reino de Deus não é uma ideia teológica distante. O reino de Deus não é uma promessa futurística. O reino de Deus é uma realidade ativa, viva, real, presente, que é expressada através de uma igreja transformada, transladada e que foi enviada para esse sistema para mudar a realidade dessa terra. Você está compreendendo? Diga amém. Tudo que você precisa para transformar a história da sua casa, da sua família, da sua comunidade está dentro de você. Você está entendendo? Diga amém. Então fique de pé. E a pergunta, irmãos, que nós temos que começar a refletir não é apenas aonde está o reino, é quem está sentado no trono. É o entendimento de quem está no trono, de quem governa a sua vida, de quem governa as suas decisões. Porque Jesus, o nosso Cristo, ele não é um rei em expectativa. Ele é um rei que foi entronizado, impartido para dentro de nós. O reino, ele não está suspenso. O reino está ativo. Você está entendendo? Diga amém. Ele é ativo, ele é vivo. E a forma que Cristo escolheu para tornar o seu reino visível é através da minha vida e da sua vida. Há uma grande responsabilidade em nós. Ele nos escolheu para tornar o seu reino visível sobre a terra. Por isso que nós lemos em Colossenses 1, ele é a cabeça do corpo da igreja. E ele está aqui para nos direcionar, para nos governar, para nos dirigir. Sabe o que isso significa? Que nós não temos autonomia sobre nós. Que no momento que ele comprou a sua vida, você perdeu a autonomia sobre si. E agora nós não temos mais autonomia, nós temos uma direção. Nós não temos mais uma agenda própria, nós temos governo sobre nós. A responsabilidade da igreja não é criar relevância nessa terra, é refletir o Rei dos Reis. Esse é o nosso objetivo, é refletir o seu governo. E esse reino, irmãos, ele vai ser visto quando nós cumprirmos o que está lá em 2 Coríntios 3. Somos cartas vivas, epístolas vivas do Senhor, conhecidas e lidas por todos. As pessoas precisam conhecer o Cristo que está em nós. Elas precisam ler a nossa vida, e quando leem a nossa vida, elas precisam enxergar Cristo e o seu reino, enxergar a vontade de Deus. Então a nossa responsabilidade, irmãos,
é que Cristo seja visto em toda a nossa fidelidade, em toda a nossa obediência, em nossa santidade, em nossa vida de unidade, em nosso amor. E não é sobre impressionar esse mundo, mas é sobre manifestar a verdade, o evangelho sobre essa terra. A nossa responsabilidade, ela é eterna e espiritual. Um corpo que responde ao governo do cabeça. Um povo que vive submissa ao trono. Uma comunidade aonde o céu encontra-se nessa terra. Você está entendendo? Diga amém. Nós temos essa responsabilidade. Feche seus olhos. Deixa que o Espírito do Senhor ministre ao seu coração. Porque onde a igreja vive rendida, Cristo se torna visível. E onde Cristo se torna visível, é porque o reino está sendo manifesto. É porque o reino já está se manifestando. Significa que o governo do rei não está ausente da terra, mas ele se expressa por meio de um povo. E esse povo somos nós, a sua geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, a propriedade exclusiva de Deus. Nós não fomos apenas salvos do mundo, nós somos estabelecidos como representação visível do reino nesse mundo. Nós somos a representação visível do reino nesse mundo, aonde o trono do Senhor está estabelecido, aonde o rei está reinando, aonde a igreja é a embaixada viva desse reino, aonde nós compreendemos que o reino de Deus não se manifesta por espetáculo, mas por submissão e obediência. Que o reino não se revela em poder que vem impressionar homens, mas o reino de Deus se revela em caráter que se reflete conforme o caráter de Cristo. E a minha oração, irmãos, é que a gente possa crescer no caráter e na vida de Cristo. Que o caráter de Cristo seja refletido nessa terra, através da sua vida, da sua casa, da sua família. Que você, como filho de Deus, como igreja de Cristo, venha influenciar, modificar, transformar a cultura, a sociedade que você vive, onde você está, onde você entra. Eu quero declarar que nada vai permanecer o mesmo, porque onde você colocar as suas mãos será transformado pelo poder do reino de Deus. Aonde você colocar os seus pés será tomado pela governabilidade de Cristo. Aonde você entrar, Cristo será visto em tudo e em todas as coisas. Você não vai apenas ser aquele que vai falar do reino, mas aquele que vai viver o reino todos os dias. Aquele que vai abrir a mão do próprio eu. Aquele que vai viver uma vida no Espírito. Porque a vida do reino exige a morte do reino, a morte do eu. Expressar o reino exige vida no Espírito. E o que eu quero declarar sobre vocês, irmãos, é vida e vida e vida no Espírito. Que essa vida te tome, que essa vida te absorva, para que você possa viver toda a vontade do Pai, para que você possa viver toda a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Porque o reino é visível quando Cristo governa os nossos afetos. O reino é visível quando Cristo governa as nossas decisões. O reino é visível quando Cristo governa os nossos lares, os nossos relacionamentos, o nosso comportamento. Quando Cristo nos absorve, quando nada mais é visto que não seja Ele, ali o reino é visto, ali o reino está, assim o reino avança. Esse é o custo do reino, perder o próprio governo para viver debaixo do governo do rei, para viver debaixo do seu governo, para sermos a expressão da sua vida, da sua genuína vida, da sua verdade, da sua graça. O Senhor disse: vós sois luz do mundo. E essa luz não se esconde. Essa luz invade as trevas. Essa luz invade o mundo. Essa luz invade a escuridão. O reino de Deus já começou. E Ele está caminhando para toda a consumação. Porque esse reino é eterno. Esse reino é inabalável. E irmãos, a igreja, a nossa responsabilidade
responsabilidade, ela é santa, ela é gloriosa. Nós fomos chamados para viver como uma família real, refletir o caráter do nosso Rei, ser a expressão do seu reino e da sua vontade, demonstrar a sua justiça, a sua graça, a sua verdade, mantendo Cristo no centro de tudo e todas as coisas. Ele é o centro, Ele é o governo. E por meio dessa vida que nos governa, nós vamos transformar ambientes pela presença do Cristo em nós. Eu quero declarar que onde você entrar, será transformado pela presença de Cristo. Quadros vão mudar, circunstâncias vão mudar, a sua casa vai mudar, realidades mudarão, mortes se transformarão em vida pela presença do Cristo que está em você. Eu quero declarar, Senhor, que se levanta uma igreja de filhos obedientes, uma igreja genuína, uma igreja de discípulos, uma igreja rendida, aonde o governo do céu toca a terra, onde Cristo é visível em um povo, a cultura já não permanece igual, tudo é transformado. Eu quero declarar e profetizar que Cristo não é apenas pregado por nós, Cristo é visto em nós. Cristo não é apenas o verbo, Cristo é o verbo encarnado. Ele é a palavra, Ele é a realidade, Ele é visto em nós todos os dias. Eu quero declarar, Senhor, que nós não somos apenas anunciadores do reino, mas nós somos a sua expressão. Que Ele encontre em nós um povo que não apenas fala do governo, mas que vive debaixo do seu governo. Eu quero declarar, Senhor, que nós não somos espectadores do reino, nós vamos entrar no reino, entrar nesse reino, viver esse reino, manifestar essa realidade, em nome de Jesus. Se você crê, glorifica o Senhor. Se você deseja ser a expressão desse reino, glorifica o Senhor. Pode ir tomando.